Olá, que alegria estar com você mais uma vez. Está começando mais um GC Online. Eu estou aqui do estúdio com os meus amigos, a Lívia, a Dani, o Misael e com você também, que é meu amigo, meu irmão em Cristo. Vamos orar para a gente começar mais um GC aqui do nosso encontro semanal. Pai, obrigado, Senhor, por mais uma semana, obrigado por mais um GC Online. Nós consagramos ao Senhor esse tempo e oramos para que o Teu Espírito nos conduza, fale aos nossos corações e nos fortaleça na Tua presença e na Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Esse lugar, né, que nos marca, esse lugar da presença de Deus, transforma a nossa vida, a gente sabe viver em outro lugar, depois que a gente é marcado pelo Senhor. Vamos para a nossa lição, mas antes da nossa lição, como a gente tem toda semana, vamos para o nosso quebra-gelo. Então, o quebra-gelo de hoje, ele diz o seguinte, ó, dê um pacote pequeno de balas a uma pessoa, um chocolate em barra para outro e 5 notas ou pratas de R$1 a outra pessoa. Pelo que eu entendi aqui, né? Então vamos lá, a gente não tem fisicamente aqui, mas a gente tem o quê? A gente tem a fé, a gente tem a imaginação. Você vai ficar hoje na fé. Né? Você vai crer. Faz de conta que tem. Quando a gente sair ali, aí você vai na padaria e compra. Né? Vamos lá, gente. Então você, Lívia, você tem um pacote de balas.
né? Você tem uma barra de chocolate, Dani. E você tem 5 moedas de R$1. Ok. Vamos lá. E a questão aqui do quebra-gelo é: pergunte a cada uma dessas pessoas o que elas farão ou o que fará com o que tem em caso de emergência. No caso de uma emergência, o que você faria com um pacote de balas? Meu Deus. Então, se fosse uma emergência financeira, eu acho que eu saía vendendo as balinhas. Boa. Se for uma emergência... Fala todas as emergências, não, senão vai acabar Não, pra então nós. é ó. isso. Se for emergência financeira, eu saio vendendo as balinhas. Foi boa, Se for uma emergência de todo mundo tá triste, não sei o quê, aí eu ia entregando balinha, falando uma coisa legal, dando um abraço em alguém. Coisa fofa. Ó, então pronto. Ah, eu não sou tão empreendedora, não. Se fosse uma emergência de fome, eu comeria meu chocolate. Entendeu? Ou então de, né, uma TPM ou de um estresse, eu faria o quê? Comeria. Entendi. E se fosse do coleguinha, daria pra ele. Ah, então tá bom. Generosa. Considerando que numa emergência nunca pode faltar um celular, um telefone celular, se esses R$5 estivesse no Pix, eu ia colocar crédito para poder ligar para alguém. Por um momento achei que você ia dizer que ia comprar um celular com R$5. Calma, Financiar, dá calma. uma entrada. Para colocar crédito para Entendi, pra conseguir ligar. ligar para alguém numa emergência. Eu não sei qual que tipo de emergência que seria. Entendi. Engraçado. Eu pensei, tipo, pensando aqui agora, né? Tá tudo da barda. Pensei que algum de vocês ia falar, tipo, se na ansiedade ia comer. Eu falei, eu comeria. Não, da fome. Você falou da fome. E da TPM. Mas, a TPM dá um pouco de ansiedade, mas não tem muita propriedade Comeria. nesse assunto, mas... Não temos. Não temos tanta propriedade nesse assunto. Mas, assim, imaginei logo a Lívia abrindo... Eu seria abrindo assim. pacote de bala. Mas vamos lá. Que bom que todo mundo falou um pouco sobre compartilhar, né? Sobre generosidade, porque isso tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje na nossa lição, que está em Eclesiastes 11, do 1 ao 6. O título da nossa lição, do nosso GC de hoje é Discernindo o Tempo Certo. E se tem uma coisa que a gente vai discernir como tempo certo hoje, é que sempre é o tempo certo da gente semear, da gente plantar, da gente compartilhar aquilo que nós temos com as outras pessoas. Eclesiastes, capítulo 11, do versículo 1 até o versículo 6, a Bíblia diz assim: Atire o seu pão sobre as águas e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta o que você tem com 7, até mesmo com 8, pois você não sabe que desgraça poderá cair sobre a terra. Quando as nuvens estão cheias de água, derramam chuva sobre a terra. Quer uma árvore caia para o sul, quer para o norte, no lugar em que cair ficará. Quem observa o vento não plantará, e quem olha para as nuvens não colherá. Assim como você não conhece o caminho do vento, nem como o corpo é formado no ventre de uma mulher, também não pode compreender as obras de Deus, o Criador de todas as coisas. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer, não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas. Uau! Aqui a gente tem mais uma menção do famoso princípio da semeadura. A Bíblia fala que aquilo que o homem plantar, ele vai colher, ele colherá. E isso não é apenas um dito popular ou apenas uma verdade pregada pelos cristãos, é um fato da nossa vida e você sabe disso. Nós vivemos de colheitas daquilo que nós plantamos. Talvez o que você vive hoje na sua vida é fruto de uma semeadura que você fez há muitos anos atrás. Seja na sua adolescência, no início da sua juventude, eu não sei quantos anos você aí tem, mas com certeza você hoje vive consequências de semeaduras. Seja por meio dos estudos, seja por meio do trabalho, independente da forma. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa falando que a aposentadoria dela tinha saído. A pessoa estava contando, né, feliz, olha, vou aposentar, tal, recebi a mensagem aqui. E aí, né, eu fiquei pensando, poxa, para uma pessoa hoje em dia no Brasil, né, se aposentar é um milagre. Mas uma pessoa para chegar, né, em uma aposentadoria, quantos anos ela trabalhou? Sim. Quantos anos ela foi uma contribuinte, né? Ou no caso dos planos de previdência privada, né? Quantos anos a pessoa ela depositou ali, ela investiu aquele valor para chegar no ponto em que ela agora está aposentada, ela agora vai ter acesso àquele recurso, vai desfrutar daquele recurso, né? Foram anos.
E a gente vive muito, inclusive, né, uma geração que tem uma dificuldade com essa questão da semeadura, com essa questão de esperar o processo, esperar os anos. A gente sempre quer resultados imediatos. Isso não é só da geração Z, dos adolescentes de hoje, isso é da minha geração já. Né, de não gostar muito de esperar o tempo, né, do preparo, mas a gente quer o resultado rápido, o resultado logo, né? E a Bíblia está falando aqui pra gente semear e inclusive entendendo que a gente não sabe exatamente quando o fruto vai vir, né? Quando que vai vir a colheita. Então, a gente não vai conseguir sempre ter esse discernimento do tempo certo da colheita, mas é um fato que a todo momento nós precisamos semear. O tempo inteiro nós estamos lançando semente. Enquanto nós andamos, enquanto nós caminhamos, nós estamos lançando semente ao nosso redor. Por onde nós estamos passando, nós estamos semeando. E daí, quando será que a colheita virá? É ter paciência, né? E a Bíblia fala que aquele que olha o vento, ele nem planta. Porque se ele ficar olhando o vento, não, ele tô com medo de plantar e não crescer. Aí já tem aqueles que ficam vasculhando a semente o tempo todo quando plantou, para ver se já está crescendo, né? Já está nascendo, e fica lá fuxicando a semente. E aqueles que falam assim, quer saber, eu vou nem plantar, porque olha só o vento, como é que tá. Não está favorável, né? Então, assim, a gente tem que discernir o tempo certo para a gente não perder oportunidades e também não postergar aquilo que Deus quer fazer, né? Às vezes Deus quer fazer naquele tempo, naquele momento. Não, eu tenho que andar em fé. A Bíblia fala que o justo viverá pela fé. Tem muitas sementes na nossa vida que a gente precisa semear em fé. A gente não anda como o curso do mundo anda. Ele não fica observando o vento para ver se está favorável ou não. Há momentos que a gente só tem uma palavra e uma ação. Deus me deu uma palavra, agora eu preciso de uma ação, né, sobre isso. Então, eu preciso ir lá e fazer, porque senão eu vou perder o time, né? O famoso time. E isso não é o que a palavra orienta a gente a fazer. A gente tem que ter a orientação para isso, né? Para viver a direção de Deus. E aqui na discussão, né, fala dar, eu colocaria a palavra viver. Viver com generosidade é apresentado como um princípio para ser sábio. E aí fala de Provérbios 11:25, né? Sim. Que fala assim, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Então, e ele falou ali, né, reparte com outros. Então, a gente tem que realmente se mover em fé. Né? Se a gente fica olhando o tempo todo a situação, pensa na situação do mundo, pensa na situação do Brasil. Eu gosto muito de ver o povo, né, lá na África, quando alguém vai, né, a forma com que aquele povo é generoso. Então, assim, né, eles não têm muitas vezes nenhum recurso para te receber em casa, para ser generoso. Eles não têm nenhum recurso para poder trazer à igreja. Mas você vê que tudo que eles têm, eles entregam. Né? Se eles te recebem em casa, se eles não têm nada, eles te entregam um sorriso, eles te entregam um abraço, eles te entregam uma alegria, né? Um regozijo ali de você estar na casa dele, que você se sente realmente, poxa vida, parece que eu recebi um tesouro chegando aqui nesse lar. E às vezes com tanta dificuldade. E eu já vi assim, às vezes o preletor fazendo um momento de dízimo e oferta em lugares assim, ele chegando com galinha, né, chegando assim com palmas de banana, né, frutas. Frutas e dançando, celebrando assim uma coisa que nós realmente aqui aonde nós vivemos nós muitas vezes não entendemos. A alegria e a generosidade que um povo tão pobre tem. Então, ser generoso não se trata do quanto você tem. Generosidade não tem a ver se eu tenho muito ou pouco. Generosidade não tem a ver se eu sou rico ou se eu me julgo pobre. Generosidade tem a ver com coração deliberado. É um coração que realmente entrega. Às vezes em alguma coisa que é finança, mas às vezes eu não tenho. E eu entrego em hospitalidade. É isso que esse povo faz, eles entregam em hospitalidade quando eles recebem você em casa. Então, generosidade, gente, não tem nada a ver com dinheiro. Não tem nada a ver se você se sente com muito. Não tem nada a ver com isso. A generosidade é um coração generoso. Então, às vezes, nós não temos isso assim, natural. Porque tem pessoas que têm esse dom e tem natural. Às vezes, eu e você pode até não ter, mas nós podemos orar.
Senhor, me dá um coração generoso. Me dá um coração que enxerga além de mim mesmo. Me dá um coração que não vive só no egoísmo, mas que faz pelo outro talvez o que faria por mim. Né? Aquele coração que entrega, né? Talvez, vamos olhar na Bíblia, né? Aquela mulher, aquela viúva lá, não, olha aqui, olha, eu tenho só isso aqui para comer e acabou, eu vou morrer. E aí ele fala, não, então faça a refeição para todos nós. Se a gente esconde, fala, quê? Eu não vou nem contar que eu tenho. Eu vou esconder, é a única coisa que eu tenho. E ele fala o quê? Não, vamos fazer e vamos comer. Vamos todo mundo aqui ceiar. E aí, né, celebrar, estar à mesa. E aí o que acontece? A abundância de Deus vem. Então é algo, gente, que talvez não brota do nosso coração assim tão genuinamente. Mas é um exercício de fé e nós podemos orar e pedir a Deus para ter. Sim, acho que isso é muito sobre a verdadeira prosperidade, né? A gente vive uma cultura muito de acúmulo de bens. Quanto mais eu tenho, na verdade, né? É a cosmovisão da pós-modernidade, a coisa do materialismo, né? Então, quanto mais eu tenho, mais eu sou valorizado pelo que eu tenho, né? Então, a gente vive essa cultura que incentiva esse consumismo, incentiva esse materialismo, e pra gente ter tudo aquilo que a gente quer ter, a gente acumula ao máximo, a gente junta ao máximo e a gente perde essa essência da generosidade. Justamente como a pastora Dani falou, muitas vezes a gente vai em lugares mais carentes e as pessoas são mais generosas do que em lugares muito, muito ricos. Né? A gente pode observar isso. Eu tive recentemente lá no sertão e a gente se deparou com algumas realidades assim, de extrema pobreza, né? No sertão do Nordeste brasileiro, e extrema pobreza. E a gente viu ali gente que, de fato, não tinha o que, tipo assim, eles queriam de alguma forma abençoar a gente. Ele fala assim, entra, senta aqui, almoça comigo, por favor, faço questão de você almoçar comigo. A gente não pode, a gente já tem um outro lugar, tá tudo organizando, não, almoça aqui. Então, se a gente vê esse coração, às vezes uma pessoa puxava uma nota de R$2, olha, eu não tenho nada, mas recebe esses R$2 aqui, por favor. Um coração generoso, um coração disponível, um coração deliberado para semear, né, para abençoar outras pessoas, e quanto que isso nos ensina, né? Generosidade não tem a ver com dinheiro, né? Tem a ver com um coração que anda em liberalidade, né? Um coração humilde, um coração que entende a missão, né? Até no 11:6, a gente vê aqui no 15, que a gente às vezes não compreende todas as coisas, mas a gente precisa trabalhar para viver a missão de Deus. Né? A gente aqui fala muito sobre trabalho também, né? E esse trabalho, a recompensa daquele trabalho precisa ser a generosidade, né? Tipo, o que eu vou fazer com aquilo que Deus me deu, que é a força para eu trabalhar, aquilo que chegou na minha mão. Eu preciso andar em generosidade, porque esse é o Evangelho, né? Jesus é o mais generoso de todos. Ele se deu, se entregou por nós e a gente precisa caminhar nisso. Né? Exatamente. Você falou uma coisa muito interessante quando vocês estiveram no sertão. E as pessoas, eles tinham um entendimento do princípio da generosidade e eles queriam abençoar vocês, quando na verdade eles eram os mais necessitados. E é impossível a gente não observar a igreja de Filipenses. Aqui você vai ver 2 pontos a respeito disso. Você vai ver um ponto de um lado, né, uma corda, e de um lado um povo generoso, e do outro lado alguém que plantou e agora está colhendo aquilo que plantou. Do lado generoso você vê a igreja de Filipenses, e Paulo fala assim para eles lá no capítulo 4, no versículo 15, assim: como vocês sabem, Filipenses, seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Esse é um dos versículos, mas Paulo ele escreve uma carta, alguns versículos é só falando daquilo que ele recebeu da igreja de Filipenses. Ele foi lá, ele faz a implantação do Evangelho, ele planta o Evangelho, e é tão incrível sobre isso que parece que nos cultos da igreja talvez nem era necessário falar a respeito dos dízimos e as ofertas. Era como se eles, no início do culto, já depositassem lá os dízimos e as ofertas, e não tinha tal. Eu estou contextualizando aqui, assim, né, entrando dentro do texto, contextualizando aquilo que está na minha mente.
porque não foi pedido de Paulo para que eles fossem abençoados por meio de Epafrodito, que levou os donativos para ele, e Paulo não estava lá para receber, mas eles enviaram. E a igreja de Filipenses era exatamente como o povo lá no sertão. Eles eram necessitados. Não era uma igreja rica, mas quando o evangelho chegou, eles entenderam um princípio da generosidade. Então eles tiveram a compreensão de que eles receberam o evangelho e agora eles precisavam compartilhar daquilo que eles receberam em forma de ofertas para o apóstolo Paulo e de outro lado da corda o próprio apóstolo Paulo, que implantou o evangelho, implantou ali a palavra do Senhor. Através dele, a graça de Jesus e a palavra alcançou aquele povo e agora ele está recebendo aquilo que ele plantou. Né? O que você falou no início, aquilo que a gente planta, a gente vive daquilo que a gente planta. E é muito interessante, né, aqui no Objetivo falando assim, que o foco dos conselhos do autor, né, tem como intenção não dizer que as bênçãos caem do céu, elas não caem do céu. E ele parte para 2 princípios, né, para obtermos crescimento, e esses princípios são generosidade e trabalho. Então, o que a gente precisa fazer para ser próspero, para ter crescimento? Gente, não só na área financeira, em todas elas, ser próspero, ser generoso e trabalhar. É assim no ministério, né? Se eu quero um ministério só para mim, se eu, por exemplo, assim, não confio a nada a ninguém, não é bacana quando alguém chega assim e fala assim, não, eu poderia fazer, mas faz. Eu acho que dá para você fazer. Então você está sendo generoso com aquela pessoa. E ao mesmo tempo, impulsionando, generosidade. Eu não estou querendo só para mim, eu não quero que só eu cresça. Isso. Eu quero dar oportunidade para o outro, seja ela financeira, seja ela ministerial, seja ela em qualquer área. Então eu posso fazer isso com outras pessoas, eu posso dar generosidade em todas as áreas. E eu tenho que trabalhar. Uma coisa que é muito grande, assim, muito triste, né? E de uma forma assim, assombrosa na geração de hoje é o quê? Eu quero tudo, mas eu não quero trabalhar. Eu quero tudo, eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero... Nossa, eu quero uma família linda, margarina, eu quero tal. Mas e aí, o que você vai fazer? Nada, eu tô esperando em Deus. Aí é difícil, né? Isso não dá, não cai do céu, não é um pó. Né? Você não é um pó mágico, a casa não vai cair na sua cabeça, você tem que correr atrás, tem que trabalhar, né? Então, isso serve muito para quem está nos assistindo, para todo mundo, tá, gente? Mas para os homens, vamos arregaça a manga, vai trabalhar para ter o carro, não espera do seu pai, não espera da sua mãe. Vai trabalhar para ter uma família linda, abençoada, né? A mulher tá lá caindo aos pedaços, você não faz nada, não. Trabalha, faz o quê? Investe nela. Fala, Deus. Trabalha nela. Né? Os filhos estão, aí jogados no mundo. Trabalha. Qual que é o trabalho? Trabalho, esforço, empenho esforço para trazer os filhos. Empenho esforço, talvez não é tão natural para você, né? Pela sua criação, dar amor, né? E criar essa família em amor, empenho, trabalho, força para poder cuidar dessa mulher, cuidar desses filhos. Então, em tudo na nossa vida é preciso ter generosidade e é preciso ter trabalho. Nada cai assim, ó. Importantíssimo. Bora trabalhar então, né? Vamos arrumar um emprego, né? Até aquele que foi chamado para a obra, muitos falam assim, não, eu nasci para trabalhar para Jesus. Ih, coitado. Vai trabalhar bastante então. Vai trabalhar triplicado. Mas enquanto se você ainda não é remunerado pela igreja, se você ainda não vive um ministério onde você tem condições de viver da obra sendo remunerado, né? Como na igreja nossa, nós temos várias pessoas que vivem assim. Enquanto esse tempo não chegou para você, trabalhe. Gente. Tem outra, arruma um emprego, é currículo, é isso mesmo. Todo mundo nasceu para servir a Jesus. Você não precisa trabalhar na igreja para servir a Jesus tempo integral. Inclusive você são foi chamado poucos para viver essa realidade. Exato. Né? Integralmente. Completamente, todos os dias da sua vida, né? Até porque, quando a gente está falando aqui sobre generosidade prega o evangelho, generosidade prega Cristo para as pessoas. Afinal de contas, quem foi mais generoso nessa história? Quem é o nosso protótipo? Quem é o nosso maior exemplo? É Cristo Jesus. É Jesus Cristo, Ele mesmo que abriu mão da sua glória, abriu mão do seu trono de majestade no céu, assumiu a forma de criatura,
né, assumiu a forma humana para vir nos redimir, para vir mudar a nossa história, para vir mudar, né, a realidade da nossa vida presente, hoje, aqui, agora, e da nossa vida eterna também. João 15:13 fala: ninguém tem maior amor do que aquele que dá sua vida pelos seus amigos. Jesus, ele não apenas deu algo pra gente, ele se deu por nós. Amém. Ele se entregou por nós. E graças a Deus por isso. Fica o maior exemplo pra gente seguir também. Vamos orar agradecendo ao Senhor por mais um programa. Pai, obrigado por mais um GC Online. Obrigado, Senhor, pela Tua presença, pela Tua condução. Obrigado, Senhor, pela vida da Lívia, da Dan, do Misael, pela vida dos meus irmãos que participam sempre do GC Online com a gente. Que o Senhor continue nos abençoando e nos edificando a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe.